É uma área de 5,5 milhões de quilômetros quadrados e que envolve 9 países, parece ter virado o quintal da casa do brasileiro. De artistas a políticos, de ambientalistas a quem nem recicla o próprio lixo, está todo mundo dando pitaco sobre a Amazônia. A questão é que pouca gente fala com propriedade sobre esse assunto, não é o caso dos nossos convidados de hoje, que falam e muito bem vivem esse tema e praticam e estudam esse tema já há muito tempo. Nossos convidados com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Eu vou agora falar direito o teu nome, Carlos. Eu errei todas as vezes que eu falei. Tá certo agora? Tá perfeito. E também aqui para debater com a gente o agrônomo e ex-secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo, Chico Graziano. Bom dia, meus amigos. Obrigado pela presença aqui. Obrigado. Obrigado, bom dia. Vamos lá, sejam bem-vindos ao Morning Show. A gente vai começar aqui repercutindo uma entrevista à Folha de São Paulo do ministro Ricardo Salles, que diz que o governo federal falhou na comunicação, né, sobre a questão ambiental. Vou abrir aspas do ministro Ricardo Salles. Nós falhamos na comunicação. Esse é o ponto mais importante. A comunicação das ações, daquilo que estava sendo feito e tudo mais. Fecho aspas aí. Vocês concordam que houve falha na comunicação? Ou a comunicação foi falha porque o que está acontecendo hoje no meio ambiente e na Amazônia é questionável e passível de crítica? Quem começa? Bom, vai lá, Carlos. Vai lá, Bocuí. Vamos lá. Eu acho que o ministro Ricardo Salles necessita hoje de comunicação para apagar os incêndios que, de certa forma, o próprio Ministério do Meio Ambiente é responsável. Isso se deve por conta da inação do Ministério do Meio Ambiente durante vários meses, e aí toda uma política adotada pelo governo em que o próprio Sistema Nacional do Meio Ambiente ele foi desmantelado, né, nas suas funções principais de proteção ambiental, etc. E isso é claro também até numa matéria recente, onde se demonstra que os empenhos, né, de verbas do Ministério do Meio Ambiente diminuíram assustadoramente. Então nós temos aí problemas de gestão muito sérios, né, ao longo do último ano, dos últimos 8 meses. Nós temos um discurso antiambiental por parte do governo, isso provocou, né, uma liberalidade, né, para alguns setores interessados em degradação ambiental. Então, é natural que o ministro diga hoje que está faltando comunicação. Ele está necessitando de um processo de comunicação para apagar essas digitais, né, que o Ministério deixou ao longo desse processo. Chico Graziano. Olha, realmente o processo de comunicação não foi bom. Eu me lembro, vocês se lembram, de onde começou essa confusão toda sobre a Amazônia? Começou do seguinte ponto: um dia aqui em São Paulo, uma tarde, né? Era 2 horas, 3 horas da tarde, e de repente já virou noite. Escureceu e alguém, esse chamado homem do tempo, mulher do tempo, não sei em que canal de televisão, tal, disse: olha, tá acontecendo isso, tá estranho, uma das razões são as queimadas da Amazônia. Falou de forma absolutamente assim, chutou. Não é? E aquilo ali virou uma comoção. Nossa Senhora, quer dizer, as queimadas da Amazônia estão escurecendo o céu em São Paulo. Algo que nunca ninguém tinha comentado ou ouvido falar. Aí todo mundo, vamos ver o que está acontecendo. E realmente havia muitos focos de incêndio na Amazônia, como no Cerrado também. Mas com o passar do tempo, as informações, o que se comprovou? Aquilo que está acontecendo lá não estava fora da média que havia acontecido nos últimos 10 anos, por exemplo, né? Quer dizer, a Amazônia realmente tem um problema seríssimo, né? De criminosos que desmatam a Amazônia, botam fogo onde não deve, etc. Mas o que estava acontecendo não era propriamente responsável pelo Bolsonaro, que acabou de assumir e mandou botar fogo na Amazônia. Então criou um problema de comunicação. E o governo talvez no início desprezou um pouco isso. Falou, tudo isso daí é uma bobagem. Não era uma bobagem, porque havia um problema real nas queimadas na Amazônia, né? Mas como jogo político, nós sabemos, e vocês sabem muito bem como ele funciona, acabou potencializando uma discussão, que é uma discussão importante, a necessidade de nós protegermos a Amazônia, só que ela ficou completamente turvada
por um monte de informação que depois foi sendo esclarecida. No meio disso entrou o Macron da França, no meio disso entrou a jogada comercial por causa do acordo do Brasil com a União Europeia, os agricultores de lá bravos com os agricultores daqui, enfim, deu essa misturada geral, né? Ô Chico, é mais assim, turva ficou a água do balde do meu quintal também. Eu queria que... Você está negando, então, que houve essa questão da suspensão de partículas oriundas das queimadas ou dos incêndios no Mato Grosso, na Amazônia, aqui que chegou a São Paulo e escureceu o dia. Você acha que é um argumento plausível, suficiente, para se enfrentar um problema que é sério? E aí eu coloco o comentário do Carlos que aborda a questão do discurso do governo. Qual é a relação? Você vê alguma relação no discurso do governo com o agravamento dessas queimadas? Falou, teve o Dia do Fogo, teve uma ação coordenada ali de ruralistas, grileiros. O Dia do Fogo, um mês atrás, eu acho que foi quando o tema se agravou mais ainda. Você acha que tem razão o Carlos quando fala, olha, mas é um discurso que dá margem, estende um tapete para quem está mal intencionado aproveitar e agir. Como é que você vê isso? Várias coisas que você levantou. Que o discurso pode dar margem a isso, mas isso não foi comprovado que tenha acontecido. Assim como é possível que a turma do MST tenha tocado fogo na Amazônia também, como se mostrou que em alguns lugares e aldeias indígenas também estavam botando fogo na Amazônia para, com isso, mostrar que o governo é que estava facilitando. Tudo isso foi veiculado. É possível que tudo isso tenha acontecido, mas você não tem comprovação de nada. E na média, né, das informações, né, não houve nada que ultrapassasse assim, uma coisa estrondosa. Tipo assim, olha, o governo mandou botar fogo na Amazônia e todo mundo queimou lá, sabe? Não houve nada que desse um pico disso. Vou voltar ao começo. Realmente, sim, parte daquele escurecimento que aconteceu aqui em São Paulo deveu-se a partículas na atmosfera causadas por incêndios. Esses incêndios, eles estavam acontecendo no estado de São Paulo, eles estavam acontecendo no Mato Grosso do Sul e eles principalmente aconteceram na Bolívia. As imagens e os estudos do IPEN são muito notórios, são muito flagrantes e todos vimos isso, né? Então, houve uma certa interferência? Houve. Não foi propriamente da Amazônia. Então, essa é que é tecnicamente a explicação. Mas o Ministério Público do Pará tá de posse de vários prints de WhatsApp, de várias conversas de WhatsApp entre pecuaristas, inclusive alguns deles já eram acusados de queimadas antes, combinando o tal Dia do Fogo, o infame Dia do Fogo. Essa investigação está acontecendo e está acontecendo de tal maneira que inclusive o jornalista que foi quem reportou isso, tá tendo que andar sob escolta no Pará, porque ele tá ameaçado de morte. A gente sabe que são fazendeiros muito poderosos, inclusive, que promoveram essa combinação, segundo a investigação do Ministério Público. Então, como é que a gente pode dar o benefício da dúvida de que algo não foi combinado e etc., quando a gente está vendo o Ministério Público de fato investigando como provas? Eu acho, com todo respeito, Chico, pelo menos é o que me parece, que a ilação maior é feita quando a gente acusa ONGs, ou MST, ou qualquer outra coisa que invada o imaginário das pessoas, sem provas. No caso do Dia do Fogo, a gente está vendo a gente viu a convocação bateu com o dia que o fogo foi ateado lá no Pará, o Ministério Público está agindo em cima disso. Qual lugar do Pará? Não sei exatamente o nome da cidade. Do Pará. Mas foram pelo menos 5... Paragominas. Então ótimo, obrigado por me ajudar quanto a isso. Mas pelo menos 5 fazendeiros combinaram isso. Sim, você está certo, o Ministério Público está apurando, mas entre os 70 mil focos, quantos foram causados por esses criminosos? Eu não vim aqui, obviamente, defender esses picaretas, esses mas ainda assim eles têm que ser punidos. Mas a influência deles no fenômeno que foi discutido é muito restrita. Vamos dizer que tem lá, quantos focos vão ser apurados? 30, 50, 100, 200 em 70 mil. Então, entendeu o que eu estou falando? O conjunto do fogaréu não era causado por essas ações articuladas. Dificilmente isso vai ser provado. A gente sabe de uma ação articulada, o que não quer dizer que outras ações articuladas por outros fazendeiros ou até mesmo pelo mesmo grupo não tenham acontecido, não? O que não pode é criminalizar o agricultor, entendeu? Quanto a isso, eu vou me rebelar
Mas ferrenhamente. Desde que ele cometa um crime. Se ele cometer um crime, pode ser agricultor, pode ser aí é que quem tá, for. aí é que tá. Aí que tá. É agricultor ou é madeireiro que tá lá disfarçado de agricultor para roubar madeira? Ô Carlos, a leitura que eu fiz aqui ouvindo o Chico falar é que ele aludiu a uma espécie de black bloc da floresta quando falou que pode ter havido ali a má intenção do movimento do Sem Terra. Eu acho que o Chico queimando floresta, com algum objetivo. Está preocupado em que essa questão seja discutida de uma forma técnica, né? Bom, de fato, houve um aumento de 70% nos focos de queimada do ano passado para esse ano. E o que se nota é que grande parte dessas queimadas se deve a desmatamento ilegal, né? O que aconteceu em Novo Progresso, no Pará, que foi o Dia do Fogo, foi uma queimada uma destruição esse ano de 100 quilômetros quadrados de floresta nativa. Então, lá isso chegou ao apogeu, ao clímax. Por que chegou? Porque o governo sinalizou, o governo fez um discurso antiambiental que estimulou essa degradação. Tanto que o que foi colocado pelas pessoas que fizeram o Dia do Fogo é que eles queriam demonstrar para o presidente a sua necessidade de ampliar a sua atividade agrícola e pecuária. Então, a grande questão que se coloca é que o que está em discussão hoje não é a seca, não é o incêndio, é o desmatamento ilegal. Não é? A destruição da floresta proposital que vem ocorrendo sistematicamente num volume muito maior esse ano do que os anos passados. A isso se soma uma diminuição da atuação do IBAMA, não é? O IBAMA atuou esse ano no nível de 30% menos de emissão de multas, na mesma relação em que você tem um aumento de 70% dos alertas de Isso incêndio. especificamente está na fala do presidente, essa coisa da diminuição das multas, não é? Então, você tem uma situação de indicadores que demonstram que o Sistema Nacional do Meio Ambiente, em articulação, estados, municípios, o próprio IBAMA, não deram conta de todo o processo de degradação que vinha ocorrendo. E isso é claro, tanto pelos indicadores dos incêndios, né, do desmatamento, como da inação do Ministério. Carlos, Chico, uma das coisas que acabou ampliando também muito a discussão foi quando o presidente Jair Bolsonaro fez a acusação referente às ONGs, de que elas também poderiam estar ali provocando as queimadas como uma forma de retaliação pela retirada do repasse de verbas. Queria que vocês explicassem um pouco para a gente como se dão essas ONGs na Amazônia. Elas são importantes para a preservação da Amazônia? Elas recebem mais do que elas deveriam receber? Quem é ongueiro elas aqui? Estariam por trás. Ongueiro aqui é o Bocuí. Eu não sou, mas eu porque eu acho que ele é importante. Mas você acha que elas podem estar por trás também dessas queimadas, não sei. Se o presidente falou, eu sei lá que informação ele teve. Eu já trabalhei com o presidente da República, então tem lá informações. Sei lá, que nível de informação. Pode ter alguém que tenha feito a coisa? Pode. Mas não é isso que explica o geral. Deixa eu contrapor aqui a informação. Houve um pico de 70% de aumento de incêndios em um determinado período. O Bocuí falou disso. Na semana passada, há uma redução de 61% dos focos de incêndio em relação ao período do ano passado. Então, houve um pico. Não quer dizer que está queimando, entendeu? Então, essa curva é que precisa ser melhor analisada. Então, teve um pico de incêndio naquela semana, e a semana passada está com 61% abaixo do que estava o ano passado. Então, foi por ação do governo, eu pergunto para você. Sim, me parece que sim. O governo atuou e conseguiu reduzir. 60, não é menor do que estava, é menor do que o ano passado. Sim, me parece que sim, mas veio ali e foi criticada uma ação tardia, até que demorou para acontecer. Pois é. Então o controle que nós temos hoje, com as Forças Armadas entrando lá, etc., sim, é um resultado positivo, sim, desta crise de comunicação, ou de fogo, ou quem botou fogo, sei lá. O fato é que é o seguinte, nós conseguimos deter um controle melhor. Sabe que militar gosta disso mesmo, né? Helicóptero, imagem, etc. Aliás, eu não vi prender nenhum caminhoneiro ainda. Prender alguns caras que, afinal de contas, tora de madeira é enorme. Você não põe no bolso uma tora de madeira. Sim, deixa eu colocar na nossa conversa. Agora, as ONGs, eu não sei dizer. Deixa eu colocar na nossa conversa. Rapidinho, Carlos, por favor, que eu vou colocar. Vamos lá, vai lá, pode falar. Bom, é o seguinte, as ONGs, elas são formadas, constituídas
nos seus estatutos para proteger o meio ambiente. Então, o presidente da República dizer que as ONGs estariam colocando fogo na floresta foi a coisa mais ridícula que eu já escutei em muitos anos. Inclusive, não soou mal só no Brasil, ninguém acreditou nisso, nem na área internacional. A nossa resposta ao presidente Bolsonaro, ela foi publicada em mais de 120 países. A repercussão foi enorme na Alemanha, na Itália, na França, na Áustria, na Suíça, porque justamente havia esse sentimento de que aquilo era um absurdo, era um completo absurdo. Não é? Então, dizer que as ONGs teriam alguma vontade de colocar fogo na floresta é um absurdo. Estatutariamente, as ONGs são constituídas para proteger o meio ambiente, são constituídas por pessoas, na sua maioria, engajadas com a proteção ambiental e jamais fariam isso. Eu acho que isso vem na fala do presidente ali em decorrência do que foi, quer dizer, o que foi cortado das ONGs a partir Isso é uma balela. quando ele tomou posse, né? O Fundo Amazônia, acho que você vai ver que a realidade é outra. Sim, a gente pode, vamos voltar nesse ponto, Carlos. Eu vou colocar na conversa aqui o escritor, jornalista, o Adriles Jorge, que está com a gente em Belo Horizonte. Eu convido a participar aqui fazendo perguntas também. Vamos lá, Adriles. Bom dia a todos. Eu queria perguntar o seguinte, duas perguntinhas, na verdade. Quanto há de ideologia histérica, sectária, nessa comoção mundial em relação ao desmatamento, que é absolutamente preocupante, que é feito hoje, sendo que o pico histórico de desmatamento na Amazônia foi durante 2004, 2005, se eu não me engano, no governo Lula. Eu não vi nenhum artista, nenhum formador de opinião internacional, não vi a Madonna, por exemplo, reclamando da extinção das girafas na África, dentro da Amazônia, naquela época. Segundo, eu queria perguntar para o Chico uma coisa propositiva. Eu recentemente li um artigo dele, que ele fala da aprovação de um projeto de lei de pagamento por serviços ambientais, que foi feita pelo Congresso recentemente, e que une a agricultura e o meio ambiente. Eu queria que ele falasse um pouco mais sobre esse projeto, que visa exatamente melhorar essa situação que é grave. Enfim. Vamos lá. Pois não, Adriles. A primeira questão, a questão ideológica, né? É óbvio que essa discussão foi muito contaminada por isso. A eleição do presidente Bolsonaro criou um trauma, tá certo, do ponto de vista da política, porque ele se elegeu contra tudo e contra todos, né? Não se esperava, todo o establishment, ou, para quem já fez aquele filme, né, o mecanismo todo está reagindo contra o que está acontecendo aí. Então você tem uma guerra ideológica que é provocada também por muitos bolsonaristas, ou por ele próprio, etc. Então, isso existe. Eu não me meto nisso daí, que eu acho que o meu negócio é outro. O pagamento por serviços ambientais, o que eu escrevi é que é talvez a melhor das ideias que tenha sido colocada na agenda ambiental do Brasil dos últimos 10 anos. Né? Nós lutamos por isso há muito tempo. A ONU já tem o programa que remunera a floresta em pé, né? No programa do REDD, faz muitos anos, faz mais de 10 anos. O Brasil é muito atrasado. E nós aqui pensamos que política ambiental é botar polícia, é fiscalizar. E o mundo todo, a Costa Rica, o Quênia, a Europa, eles incentivam quem protege. Então é uma visão diferente. Em vez de você dar porrada em quem degrada, não que você vai deixar de fazer isso, mas você incentiva as pessoas a proteger, incentiva monetariamente. Eu conheço agricultores, por exemplo, da Inglaterra, que no vale lá onde moram tem uma espécie de passarinho endêmico, e por eles manterem aquela paisagem e ajudarem a nidificação dos passarinhos, eles recebem do governo. Eles são remunerados pelo serviço ambiental que prestam à sociedade. Então, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei, vai para o Senado agora. O Senado já tem um outro projeto, possivelmente é uma agenda muito propositiva nessa matéria. É bom isso que ele está dizendo, cara, você concorda? Bom, serviços ambientais é ótimo, são instrumentos econômicos que ajudam a proteger. Acho que todas as estratégias nesse sentido são boas. Mas respondendo à questão colocada sobre uma reação fora do comum com relação à Amazônia, eu só queria lembrar que nós estamos num processo, né? 1972, Conferência de Estocolmo, 1992, Conferência do Rio, onde no princípio segundo da Conferência do Rio está muito claro lá, todo país é soberano, detém o poder sobre os recursos naturais que são no seu território, estão no seu território,
mas, por outro lado, tem responsabilidade de usá-los de forma responsável para que isso não venha a prejudicar outros países. E depois nós temos um avanço seguido até a Conferência de Paris, que foi a COP, que fechou um acordo climático global, não é? Então, esse processo hoje é irreversível, né? Compliance hoje, em termos de iniciativa privada, em termos de países, é um fato irreversível. Então, a exigência internacional tende a ser cada vez maior, principalmente a exigência europeia. Acho que isso é um estado de consciência. Sim, Carlos. A gente vai fazer um...